Senhor, como cantamos, o Teu nome é santo. O Senhor tem todo o poder e domínio sobre toda e qualquer força e poder e autoridade que existe nesse mundo, nesse universo. E o Senhor age em favor da Tua própria glória, demonstrada em Tua igreja. E em momentos, porém, nós, como Tua igreja ao redor do mundo, passamos por momentos duros, de trevas, até de perseguições. E nessa noite queremos olhar para a Tua palavra, para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nos Teus bons propósitos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como crentes, muitas vezes nos esquecemos de que estamos em guerra. Nós vivemos em um país onde temos liberdade de adorar e soltar nossas vozes, falar de Jesus aos nossos amigos e vizinhos, aos nossos parentes, e nos acomodamos, nós ficamos confortáveis nisso. E quando começam a aparecer ataques do inimigo, quando as coisas apertam, quando passamos por provações, por trevas, ora desesperamos ou até desanimamos. E a gente se esquece que nós somos, na verdade, uma exceção. A igreja livre é uma exceção ao redor do mundo. Nós somos apenas uma pequena parte do que é a realidade dos nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Existe uma organização chamada Portas Abertas, muitos de vocês já conhecem, já foi citado aqui outras vezes, que vai rastreando a realidade da perseguição de crentes ao redor do mundo. Aqui estão alguns dos números atuais. Hoje, 380 milhões de cristãos estão em estado de perseguição. Eles são perseguidos pela sua fé, eles são discriminados pela sua fé. Isso representa 1 em cada 7 crentes. Quantas pessoas tem por fileira, na sua fileira? Dá uma olhada, conta aí. Mais ou menos 7, alguns têm mais, alguns têm menos. Escolhe um de vocês. Esse está numa situação de perseguição, se contar todos os crentes ao redor do mundo, né? Aí alguns estão falando, comigo não morreu, né? Mas com alguns sim. E tem levado à morte de fato. Ano passado foram quase 4.500 crentes assassinados ao redor do mundo, pelo que se sabe. 210 mil crentes estão deslocados, tiveram que fugir dos seus lares por causa da perseguição. No mapa, esse é o mapa da Portas Abertas, você pode entrar no site depois e ver os dados. São esses países que têm algum grau médio ou severo, alto severo de perseguição. 50 países de maior perseguição. Só que quando a gente ouve números, estatísticas, mapas, a gente, é muito, mas é difícil a gente se relacionar. Então eu quero contar uma história para vocês, que também estava lá no site. Uma história que aconteceu com um homem que é chamado, não é o nome verdadeiro dele, de Bedru, na Etiópia. A Etiópia fica na África. Algum tempo atrás, esse homem, com sua família, eles tinham uma casa e uma fazenda. E quando eles escolheram entregar sua vida a Cristo, se tornaram cristãos, a sua vizinhança queimou a sua casa, a sua fazenda, tudo que eles tinham. E eles estavam ali então, do lado de fora, assistindo tudo que eles tinham queimar como família, vendo seus bens indo embora, e eles cantavam,
Lembra até o que nós vamos estudar daqui a alguns capítulos, Paulo e Silas em Filipenses, na cadeia, eles cantando, louvando a Deus, entregando a Ele, embora eles viam toda a sua vida acabar. Mas enquanto eles cantavam do lado de fora da sua casa, em chamas, aconteceu algo ainda pior. Não contente com o que estava acontecendo, um desses vizinhos, um desses da cidade, veio, agarrou a criança pequena, de 2, 3 anos o casal, e jogou para dentro da casa. Esse pai desesperado se jogou lá nas chamas e ainda conseguiu socorrer o seu filho, por muito pouco. Teve outros ataques, outras dificuldades, mas o Bedril falou assim: olha, apesar de tudo isso, a minha esposa e eu nunca pensamos em abandonar a nossa fé, nem os meus filhos querem voltar para a vida anterior. A esposa falou: olha, muitos meus parentes falaram para mim, deixe sua fé cristã, deixe o seu marido, volte para cá, nós vamos te sustentar, nós vamos te dar uma casa, nós vamos ajudar você a criar os seus filhos, larga eles. Mas ela disse: o que Deus me dá é muito maior do que vocês podem me prometer. Essa é uma apenas das histórias dos nossos irmãos e irmãs em outras partes do mundo. Mas, queridos, o inimigo ataca aqui também. Às vezes uma perseguição mais sutil, em que você sofre uma represália por viver publicamente a sua fé. Mas todos nós, em alguma forma, não perseguição talvez ativa, mas sofremos também as consequências de decidir seguir a Jesus e obedecer o seu caminho. Há sofrimentos que só crentes conhecem, há pesos no coração, de querer ver o seu filho, o seu cônjuge andando com o Senhor, e você clama, você fica angustiado por isso, entrega ao Senhor, de querer ver a igreja sendo edificada, purificada, e como igreja passamos por momentos difíceis, em que parece que há uma oposição, ou de dentro ou de fora, lutas. Nós lembramos da pandemia, marcou a nossa vida, de todos nós, a igreja fechada, e agora o que será da igreja? Se você é membro da igreja, às vezes em nossas reuniões de membros, com decisões difíceis e questionamentos, nós questionamos: Senhor, por quê? No livro de Atos, nós vemos a igreja crescendo. E nós vemos que ela expande, mas depois ela enfrenta alguma dificuldade. Às vezes é de fora, às vezes é de dentro. E ela tem que lidar com situações terríveis. Mas sabe o que acontece em seguida? Ela cresce de novo. Oposição, sofrimento, mas Deus vai expandindo, levando adiante, avançando a sua igreja. Quando nós chegamos então em Atos capítulo 12, nós passamos recentemente aqui numa época de paz. Capítulo 9 fala que tinha se acalmado as perseguições que aconteceram depois da morte de Estevão. E a gente chega agora ao final da primeira grande sessão de Atos, que fala do início da igreja, Jerusalém, Judeia, Samaria, muito focado em histórias com Pedro, essa vai ser uma delas. E daqui para frente, a partir do capítulo 13, nós vamos voltar a atenção mais para o apóstolo Paulo, até o final do livro, levando o evangelho até os confins da terra. Mas antes, nesse capítulo, nós vamos ver uma nova e terrível perseguição, pior do que qualquer outra que apareceu. Mas nós vamos ver que o evangelho avança, mesmo em meio à perseguição. O evangelho avança, mesmo em meio à perseguição.
Porque, como disse um dos pais da igreja, o sangue dos mártires, os crentes mortos pela sua fé, é a semente da igreja. Deus usa a perseguição para fazer com que sua igreja cresça. Isso é uma esperança também para nós, que não estamos debaixo de uma perseguição ativa, de lembrar que também em situações não tão terríveis quanto a perseguição, se Deus ainda avança o evangelho na perseguição, quanto mais em qualquer outra situação que nós como igreja possamos passar. Nós vamos ler a história nas suas 3 partes principais. Vamos ver como ela começa. Uma perseguição que ameaça a igreja. Versículos de 1 a 5. Acompanha comigo a leitura dos versículos 1 e 2, para começar. Atos 12, 1 e 2. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. A história começa, Herodes era um rei, ele colocado debaixo do imperador romano que dominava o mundo. Herodes, ele governava toda a região, uma região muito grande, e ele começa uma nova perseguição. Essa perseguição é muito maior do que a anterior, em que Estevão foi morto, porque desta vez vem do governador romano. É algo mais forte, mais focado. Ele maltrata vários crentes. Esse Herodes era o rei Herodes Agripa I. Ele era neto daquele rei Herodes que matou os bebês quando Jesus nasceu. Lembram disso? Que tentou matar Jesus? É neto dele. Ele é sobrinho do Herodes que matou João Batista e que fez parte com Pilatos do julgamento de Jesus, zombando de Jesus antes da sua crucificação. Família bem legal. E agora é sua vez. Então estamos aqui diante de um grande conflito externo, não só por parte dos líderes religiosos judaicos, mas por parte do próprio governo. E Tiago, o primeiro apóstolo, é morto. Irmão de João, lembra aquele? Pedro, Tiago e João no barquinho? Pedro, Tiago e João, que foram os únicos 3 que entraram com Jesus para ver a filha de Jairo de 12 anos sendo ressuscitada. Pedro, Tiago e João, que estavam ali no monte da transfiguração, vendo a glória de Jesus. Não é mais Pedro, Tiago e João. João perdeu seu irmão. E Pedro também corre graves riscos, ameaças agora. Ele foi decapitado e Herodes fica ainda mais ousado, versículos 3 e 4. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 cidades cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Herodes está fazendo uma jogada política aqui. Ele vê que esses líderes judeus e até o povo judeu que não era cristão, eles ficam felizes, eles não aguentam mais esses crentes em Jerusalém. Viu que pegou um dos líderes deles, matou, falou: pronto, agora o povo, eu subi no Ibope. Então ele pega Pedro, eu vou fazer a mesma coisa. Só que ele também queria respeitar a religião judaica. Era a época da festa dos pães sem fermento, que era colado na festa da Páscoa, que nós lembramos, e o povo lá, a igreja lembrava, que foi a mesma época do ano em que o próprio Jesus foi morto, na Páscoa. Então ele pega, e para os judeus não poderia fazer um tribunal, nem matar ninguém durante uma dessas festas religiosas. Ele pega Pedro, deixa ele bem guardado, em segurança máxima, e só esperar,
porque sua hora vai chegar. O que ele ia fazer com Pedro? O que você acha? Um tribunal fajuto, e mesmo destino que Tiago. Ele queria tomar tanto cuidado que ele coloca 4 escoltas, 4 esquadrões de 4 soldados. E nós vamos ver depois que eles ficavam um de cada lado de Pedro, cada um acorrentado num braço, outros do lado de fora da cela, protegendo, iam revezando, provavelmente 3 em 3 horas, para ter garantia. Tem muito crente por aí, vai que eles tentam armar alguma emboscada, vai que eles tentam tirá-lo da cadeia, aqui nós não vamos correr nenhum risco. Ele estava muito certo do seu poder. O que a igreja podia fazer diante disso tudo? Apenas orar. Olha o versículo 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. A situação era terrível para a igreja, ela não podia fazer nada, ela era fraca, sem influência política, sem influência econômica, ela só ora. Uma oração incessante, fervorosa, concentrada, constante. A ideia é como se a igreja estivesse esticando o braço ao Senhor, Senhor, clamando, tenha misericórdia. Esteja com o nosso irmão Pedro lá na cadeia, faça algo, socorre ele. Parece fraco, insignificante. Mas ao longo da história, queridos, nós vemos o poder de Deus que age em resposta à oração. Agora, claro, nós podemos imaginar que a igreja também orou quando Tiago foi preso. Mas aprove a Deus levar Tiago à sua presença. Deus permitiu que Tiago fosse morto. Meus irmãos, essas lutas, a perseguição é de se esperar nesse mundo, e não devemos nos assustar. Lembra o que Jesus avisou? Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguirem a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Essa faz parte da nossa vida cristã. Se perseguiram Jesus, não será diferente conosco. Queridos, ao vivermos vidas santas, isso vai incomodar o mundo. Não quer dizer que necessariamente você vai enfrentar aquela situação com alguém com uma arma apontada na sua cabeça, negue Jesus ou morra. Mas represálias por fazer o certo, porque você é de Jesus, podem vir sim. Não participar de alguma festa em família que passa dos limites. Você precisa de muita sabedoria como lidar com esses momentos. Você não usa o mesmo vocabulário que os seus amigos. Eles acham ruim, inventam apelidos pejorativos para você. Você se recusa a mentir ou sonegar no serviço, não recebe a promoção e quando você começa a descobrir, como já aconteceu com gente na nossa igreja, coisas erradas que estavam acontecendo na empresa, então pelos meios corretos, abrindo isso, levando isso, expondo isso, sendo demitidos. Até alguém que está escrevendo seu TCC e só por colocar que agradece a Deus no início, na dedicatória, e a banca vai atrás e pega no pé, porque não tem espaço para Deus na praça pública. Jesus também disse: eu falei essas coisas, inclusive sobre a perseguição, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo.
Nossa esperança não está no governo fazer políticas em favor de crentes, mas em Jesus que venceu o mundo. Mas vamos ver como Deus responde à oração aqui. Porque o Evangelho avança, mesmo em meio à perseguição. Vamos para o bloco maior da nossa história, versículos 6 a 19. Deus protege sua igreja por meio da oração. A primeira cena aqui então, Pedro está na prisão e olha o que acontece. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. É a noite antes do tribunal público, onde o resultado já estava certo, e Pedro seria condenado e morto igual Tiago. Como que você passaria essa noite? Ainda mais acorrentado a 2 soldados, um de cada lado. Não deve ser nada confortável. Preocupações, o que vão dizer, o que vou responder, será que vai doer muito? Mas Pedro dormia. É um contraste quando ele mesmo estava naquela tempestade no barco com Jesus, lembra? Em que só Jesus dormia. Agora sim, Pedro aprendeu a dormir. Ele está em paz, ele descansa nos braços do seu Pai. Ele lembra o que diz o Salmo 3,5: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Que lição para nós, queridos. Os filhos de Deus estão seguros na vida e na morte. Tiago estava seguro quando enfrentou o carrasco. Pedro estava seguro na prisão. Se você conhece Cristo como seu Salvador, você está seguro. Nós lemos no início do culto, Romanos 8, 35 a 39, lembra? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma lista, tribulações, angústia, perseguições, olha, e até reconhece, todo dia a gente apanha, leva na cabeça, mas nada pode nos separar, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A igreja clamou, Pedro descansou, Deus agiu. Versículos 7 a 11. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque-se o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se o abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Pedro ainda não está acreditando, está sonhando, né? O anjo até dá um né? Não sei se um chute, um toque nele: acorda, rapaz, né? E que nem seus filhos em dia de escola, agora estão de férias, né? Ou quase de férias, a maioria. Acordar cedo. Pedro está tão assim em paz que ele é até sonolento, e o anjo tem que falar: então lembra, põe o cinto, veste a túnica, põe a sandália, vamos. E ele vai seguindo, nem entendendo o que está acontecendo. Só quando ele chega no portão, um portão de ferro enorme, que pegava toda aquela cadeia, aquela fortaleza e separava da cidade. E aí o anjo tinha um controle remoto, pip, pip, e abriu ali, primeiro portão automático da história do mundo. E Pedro sai. Daqui a pouco o anjo vai embora e aquele ar fresco da madrugada. É verdade, olha o que aconteceu, Deus o libertou. Deus reconhece o agir de Deus para libertá-lo. Deus interveio para libertar Pedro de Herodes, do povo. Deus intervém sim para cumprir o seu propósito.
Queridos, como nós precisamos reconhecer esse agir de Deus. Deus tem agido em nosso meio, e de maneiras muitas vezes que a gente nem lembra, nem percebe. Eu lembro, algumas semanas atrás, eu estava lá em Monte Santo, vendo a nossa construção, que está caminhando tão bem, e lembrando, quando nós, alguns anos atrás, tentamos comprar um terreno lá, estava tudo certo, um terreno lindo, maravilhoso, e deu tudo por terra, caiu tudo por terra. Foi desanimador, mas daqui a pouco, Deus nos guiou para o terreno que nós compramos lá, que é muito melhor do que aquele anterior. Deus agindo para levantar a sua igreja ali. Eu lembro quando o Milad, nosso irmão iraniano, que foi batizado aqui ano passado, ele contando o seu testemunho, lá no Irã, sofreu perseguição, cadeia, tortura. Quando finalmente foi liberto, ele procurando algum lugar, porque ele ainda corria risco de vida, e Deus foi guiando ele até através da internet, para ele conhecer alguém do Brasil, que pôs em contato com a Junta de Missões Mundiais, que colocou em contato com um missionário, que por acaso estava aqui em Atibaia, que colocou em contato com a gente, e pudemos abraçá-lo e acolhê-lo, e ele ser batizado, e fazer parte. Gente, Deus nos deu a oportunidade de participar dessa história, ano passado. Nós precisamos reconhecer o que Deus faz em nosso meio, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos que nós vemos que tudo se fecha ao nosso redor, que é difícil seguir a Deus. Pedro reconhece, e então, ele conta para a igreja, versículos 12 a 17, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou: anunciem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Gente, essa é uma das cenas mais engraçadas que tem na Bíblia, né? A igreja está lá na casa de João Marcos. Esse é o João Marcos que escreveu o Evangelho, mais tarde escreveu o Evangelho de Marcos. Ele vai aparecer mais para frente na história, na viagem missionária com Paulo e Barnabé. E eles estão lá, uma casa grande, muita gente, a igreja reunida. Pedro vai para lá e eles estão orando. E o que você acha pelo que eles estavam orando? Provavelmente por Pedro. Senhor, guarda Pedro, dê para ele coragem, se o Senhor, né, no tribunal. Senhor, se for da tua vontade, liberta ele. Enquanto isso, né? Não, vai lá ver quem é. E quando ela vê, tadinha, né? Ela fica tão empolgada, ouvindo a voz de Pedro, que ela sei lá, acho que ela era meio, né, perdidinha aí. Ela volta correndo: é Pedro, é Pedro, é Pedro, é Pedro. E ela interrompe a vigília de oração. Shhh, você não vê que a gente está orando por Pedro? Né? Não, mas ele está lá. Não, para, você está louca, a gente está orando, ele está preso. Nós estamos orando para Deus libertar. E sim, mas ele está... Não, mas... é o anjo dele. O que eles achavam quando falaram que era o anjo dele? Muitos judeus naquela época pensavam que quando alguém morresse, virava um anjo, talvez apareceu lá. Nem sei direito o que eles estavam pensando, né? Não é isso que acontece, tá? Por sinal, quando a gente morre, nossa alma vai para o céu aguardando a ressurreição. Mas finalmente,
Ele lá batendo, com medo, não quer acordar a vizinhança, que os soldados podem estar atrás. Ele não sabe se aqueles sentinelas, os guardas já despertaram, já agora mesmo estão fazendo uma busca pela cidade. Ele precisa entrar. E quando ele entra, eles ficam admirados, aí é aquela confusão, e querem saber o que aconteceu, uns alegres, outros gritando. Aí eu imagino que Maria, mãe de João Marcos, dona da casa, já está falando: Pedro, você deve estar com fome, senta aqui, come alguma coisa, empilhando pratos na frente dele, até que ele: calma gente, deixa eu contar o que aconteceu. E ele conta da libertação de Deus, e ele fala: conta para o resto da igreja, para Tiago, não Tiago que foi morto, o outro Tiago, que era irmão de Jesus, um dos líderes da igreja. Queridos, sabe que às vezes nós também não somos assim com nossa oração? A gente às vezes cai em dois extremos. Tem alguns que oram com uma certeza de que Deus vai responder do seu jeito, do nosso jeito, quando Deus não prometeu fazer aquilo. Ah, pastor, eu sei que Deus vai curar, eu tenho certeza. Mas a nossa fé é na vontade de Deus revelada nas Escrituras. Nós temos certeza que Deus vai fazer a sua vontade para a sua glória e para o nosso bem. Mas Ele age como Ele decide que é melhor. Pedro foi liberto, Tiago foi morto. Nós podemos e devemos clamar com fé, mas sempre nos submetendo à vontade de Deus. Só que a gente aí cai num outro extremo, orar com nenhuma expectativa de que Deus vai agir. Eu acho que esse câncer foi tão longe que agora é só orar para que não sofra no fim. Nós podemos orar por isso. Mas às vezes nós oramos sem crer que Deus tem poder sim, sobre toda e qualquer situação. E às vezes a gente nem quer orar por aquilo que parece impossível para nós, mas que para Deus não é. Precisamos lembrar do poder de Deus, orar com sinceridade, com clamor, como se fosse nosso coração estendendo o braço a Deus, mas submissos e confiantes que Ele fará o melhor. Na oração cremos e nos submetemos. Cremos e nos submetemos. Cremos no poder de Deus para agir sobrenaturalmente, acima de todas as nossas expectativas, e nos submetemos à sua perfeita e boa vontade de responder nossa oração conforme a sua vontade e não a nossa. Pedro entra, Pedro compartilha, ele compartilha o que Deus fez, a resposta de oração. Quando nós oramos também, nós precisamos compartilhar as respostas que Deus nos dá, porque Deus é glorificado quando falamos do que Ele fez. Às vezes a gente só pede, mas quando Deus responde, precisamos também compartilhar e falar, para que Ele seja honrado. Isso encoraja a nossa fé e a fé dos outros, e nos ajuda a continuar orando. Vários de vocês, hoje mesmo, perguntaram do meu avô, o seu Davi Cox. E aí, como está, tal? Porque muitos estavam orando, na nossa igreja e em outros lugares. Porque a semana retrasada, chegou a notícia que ele estava com uma pneumonia muito grave. As primeiras notícias que chegaram para a família foram muito preocupantes. Ele vai fazer 90 anos mês que vem. E eu postei no informativo e todos nós estávamos muito assustados. E todo mundo começou a orar. Mas as primeiras 24 horas dele internado, o corpo dele respondeu de uma forma tão jóia ao tratamento. E ele tem tido uma recuperação muito boa. E nós louvamos a Deus pela resposta de oração que Ele deu à igreja. Nós louvamos a Deus. Deus tem agido além das nossas expectativas. E até de forma rápida. Mas como ficou lá na cadeia? Versículos 18 e 19. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro.
Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Dá a impressão de que ninguém percebeu durante a noite toda que Pedro tinha sumido. E só deram conta na manhã seguinte. A gente pode imaginar o alvoroço, não tem como explicar. Ele estava lá, o pessoal acorda e não sumiu. Deve ser que todos os soldados foram comprados. E Herodes, na sua maldade, aplica pena de morte para todos eles. Mas é uma grande vergonha para Herodes, lembra? Ele queria impressionar o povo, ele queria agradar o povo com a sua maldade. E agora Pedro sumiu e não tem quem encontre. Porque Deus tem frustrado os planos de Herodes. Herodes vai até embora para sua cidade. E talvez olhando aqui a gente poderia dizer, pronto. E viveram felizes para sempre. Fim da história. Mas esse nem é o clímax da história ainda. Porque se você for pensar, será que só fica assim? Deixa quieto. Tantos homens perversos se levantam contra Deus e sua igreja e fica por isso. E a igreja? E o evangelho? Vai ficar mancando, tentando sobreviver? Não. Deus libertou Pedro, mas este não é o clímax da história, porque Herodes se levantou contra Deus. E Deus não terminou de tratar dele ainda. Porque o evangelho avança, mesmo em meio à perseguição. Vamos ver a última parte da história, versículos 20 a 25. Deus julga o perseguidor e prospera sua palavra. Versículos 20 a 23. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Foi comido de bicho. Achei um verme aí para colocar no slide. Herodes controlava uma região extensa e houve algum problema político em que ele ficou bravo com o povo dessas duas cidades muito importantes. E lembra, pelo contexto da história, era uma época que tinha uma grande fome em todo o mundo conhecido. E então, enquanto a igreja estava, como nós vimos antes, e nós vamos ver no último versículo, estava mandando ajuda uns para os outros, Herodes estava usando isso para ganhar mais poder e segurando o alimento dessas cidades, ao ponto que eles vieram e clamar e tentar comprar um assessor para ganhar uma audiência para fazer as pazes com ele. Percebe que Herodes já vem agindo como se ele fosse um Deus, descartando vidas de pessoas, se achando só para subir no seu ibope, ganhar ibope, maltratando e perseguindo o povo do verdadeiro Deus, controlando o sustento de milhares a seu bel prazer, só para mostrar quem manda. Atende o povo conforme a sua disposição e agenda, e se veste com pompa para mostrar a sua importância. Um historiador da época diz que nessa audiência dele com esse povo em Cesareia, ele vestiu uma túnica com tecido entrelaçado com prata, de verdade. E marcou o horário para ser bem de manhãzinha, para o sol bater bem de um jeito certo e vislumbrar todos que estavam ali. Senta-se no trono de julgamento para falar. E ele vai falar, ele vai julgar, todos se curvam diante dele. E então o povo bajula, voz de Deus, não de homem. Até parece, mas era tudo o que ele queria.
finalmente receberá louvor e adoração que seu coração ansiava. E nessa hora, Deus mandou um anjo para o atingir, porque afrontou a sua glória. Achou que poderia brincar com a vida dos seus servos, mas a gota final foi querer receber a glória como Deus. O homem que se colocou como Deus é comido por vermes. Humilhação completa. Seu corpo não passa de ração de minhoca. Deus derruba quem se levanta no lugar dele. E Deus vai julgar toda perseguição feita contra sua igreja. Eu quero chamar a sua atenção para o final da história. A nossa história. Que nos traz a esperança de que a história não acabou até que Jesus julgue todos os seus inimigos. Vocês lembram desse texto lá em Apocalipse 6, mostrando uma cena lá no céu. Diz assim: quando o Cordeiro, que é Jesus, quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Há uma grande injustiça que ainda precisa ser paga. Deus há de vingar a morte dos seus servos. Há um número de mártires que será completo, e Deus estabeleceu qual é o limite. Mas eles estão seguros, repousando na presença de Deus. Deus vai vingar o sangue derramado. Apocalipse 19 fala como Ele virá, Jesus virá para vingar e julgar o mundo que derramou o sangue dos seus servos. Deus é poderoso para proteger a sua igreja. E por fim, Deus prospera a sua palavra. Versículo 24 e 25. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Em todo o livro se repete essa ideia, como eu falei no início. Lutas, obstáculos, oposição, perseguição, ora dentro, ora fora da igreja. A igreja em Atos não era uma igreja onde tudo era fácil. Mas em tudo, Deus vai levando adiante, crescendo, multiplicando a sua palavra. Não no sentido de que a palavra ia ficando maior, mas de que o efeito dela, a mensagem da palavra estava se espalhando por todo canto. A mensagem de que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, e quem crerem nele é salvo, é perdoado, ganha a vida eterna. E a igreja avança e leva essa mensagem, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à luta, compartilhando, ajudando, sofrendo juntos, porque Deus é quem sustenta a sua igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. A história termina falando de Barnabé e Saulo. Nós vamos voltar a falar dele no próximo capítulo, que eles voltam para a cidade. Eles tinham vindo trazer uma ajuda, uma oferta, certamente presenciaram essa história, levam João Marcos com ele, e eles que vão começar no próximo capítulo, a primeira viagem missionária, para levar e cumprir que a palavra cresce e se multiplica até os confins da terra. O sangue dos mártires, como disse Tertuliano, um dos pais da igreja, menos de 100 anos depois disso aconteceu, é a semente da igreja. Queridos, nós podemos ter esperança em momentos difíceis. Quando parece que Deus está perdendo, Ele prova que seu propósito vence. O seu alvo é edificar a sua igreja, proclamando a sua palavra.
E o que nós levamos adiante para avançar, senão a própria palavra de Deus? O Evangelho avança mesmo em meio à perseguição. Queridos, é por isso que a palavra tem que ser central na nossa igreja, em nossas vidas, porque é ela que Deus faz crescer e multiplicar. Não é técnicas, não são prédios, não são programas, é a palavra de Deus alcançando pessoas. Tem uma segunda história aqui, de uma igreja em outro país na África, a República Democrática do Congo. Uma igreja numa aldeia foi bombardeada por terroristas ligados ao ISIS, ao Estado Islâmico. 15 pessoas naquela igreja morreram, 71 foram feridas. Isso foi em 15 de janeiro de 2023. A igreja sofreu demais, um bombardeio na própria igreja. Mas um ano depois, 15 de janeiro do ano passado, a igreja se reuniu para se lembrar dos seus queridos que morreram e celebrar a fidelidade de Deus em meio às tribulações. E isso aconteceu exatamente no mesmo lugar onde eles tinham sido atacados. Fizeram uma festa. Eles louvaram a Deus, eles cantaram, eles regozijaram, eles batizaram mais 15 pessoas que Deus tinha alcançado. O pastor da igreja falou assim: olha, as pessoas ficavam olhando para nós e confusas, tentando entender, enquanto nós marchávamos pela rua em direção à igreja. Até as vítimas do ataque foram. Sim, eles tinham sido traumatizados por aquilo. Sim, eles foram aprofundados em dificuldades financeiras. Mas eles perseveraram, porque sabiam que Deus preserva a sua igreja e avança a sua palavra. O que Deus quer de nós? Primeiro, ore. Ore e creia. E segundo, avance. Ore com fé e creia. Momentos difíceis como igreja que nós não entendemos, mas oramos e cremos que Deus está agindo para multiplicar a sua palavra e nos ajudar no trabalho missionário. Ore pelo agir de Deus em favor da igreja. Creia no poder soberano de Deus em favor da igreja. Ore em grupos. Nós nos reunimos toda semana, às quartas-feiras aqui na igreja, nos lares, grupos de homens, grupos de mulheres. Ore pela igreja perseguida ao redor do mundo. Ore por coisas que acontecem na política do Brasil que ameaçam a igreja. Compartilhe as nossas lutas profundas, situações que precisamos lidar. Clame junto a Deus e a uns pelos outros. Creia que Deus está agindo em nosso meio e assista como Deus faz para nos levar adiante. E avance. Pague o preço de ser um cristão público. Como igreja nós avançamos com ousadia e poder em Cristo, porque nós sabemos que Ele nos defende, e os sacrifícios que nós fazemos e sofremos por Ele, serão usados para expandir a sua palavra. O mundo pressiona cada vez mais, para que você só seja crente no particular. Não, na sua casa, no seu coração, ou na sua igreja tudo bem, mas fora disso não. É entre você e Deus, não tem espaço para isso na praça pública. Irmãos que estão no poder público, governo, escolas, forças de segurança, há grandes pressões para calar vocês. Eu tenho sido encorajado pelo testemunho de muitos aqui da nossa igreja. Você no seu grupo de amigos, não ceda à pressão quando tentam te empurrar para cima de uma menina, de um rapaz, te mostrar pornografia, bebedeira, drogas. Alguns têm perdido amigos entre nossos adolescentes e jovens. Quando você está online, é mais do que só repassar versículos numa arte bonitinha, mas
na sua forma de falar, na amabilidade, mansidão, mostrando, falando a verdade, correndo o risco de ser cancelado. Na sua família, às vezes o mais difícil, talvez você sozinho, o único crente no seu lar, e pessoas te rebaixando porque você vem para a igreja, dificultando, ficando em cima de tudo que você faz toda hora do dia, só procurando uma forma de te criticar. Mas você não fala que você é crente? E é desgastante. Igrejas que sofrem processos porque pregam contra o movimento LGBT, ou por praticarem a disciplina bíblica. Isso acontece no nosso meio, pode acontecer conosco. Mas ao perseverarmos, orarmos com fé e avançarmos, pessoas verão. Algumas vão criticar, algumas vão abandonar, algumas vão crer. E sua fé fica mais forte. A igreja ficará mais bela. Deus será mais glorificado. Eu vou viver minha vida de acordo com Cristo, custe o que custar, porque Ele vale mais. Vamos ficar em pé e responder orando, ou cantando sobre oração. Naquele que nos segura, nos sustenta e nos faz avançar.